E aí, pessoal? Mais um livro do dia pra gente. Hoje a gente vai mergulhar no Café com Deus Pai, Porções Diárias de Paz 2024, do Júnior Rostirola. Uma obra bem bacana, né? Uma leitura que nos leva a uma conversa sobre fé, superação e essa busca por uma vida com mais significado. Isso aí. E já de cara a gente se depara com a jornada do povo de Israel, uma analogia com a nossa própria vida. É verdade. O Júnior usa essa analogia de uma forma muito interessante para mostrar pra gente que, assim como o povo de Israel rumo à Terra Prometida, a gente também enfrenta desafios e provações buscando os nossos sonhos, a nossa Terra Prometida, pessoal. E o legal é que ele não fica só na jornada em si, né? Ele vai além e explora a importância da ação e da fé para a gente alcançar as bênçãos que Deus reserva para nós. É como se ele dissesse, Deus tá pronto pra agir, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Tipo Moisés abrindo o Mar Vermelho, a pedra sendo removida do túmulo de Lázaro. Fé sem ação é tipo uma semente que nunca é plantada. Verdade. E falando em ação, a história de José é de arrepiar, né? Vendido como escravo pelos próprios irmãos. Que situação. Mas em vez de se pegar ao desespero, ele se agravou na fé e com o tempo alcançou uma posição de poder no Egito. A história de José é um exemplo muito forte, né, de resiliência e confiança em Deus. E o que me chama a atenção é que, mesmo diante de tanta injustiça, ele não se deixou levar pelo ódio, pela amargura. Ele escolheu perdoar. E esse é um ponto importante que o Júnior aborda no livro, o perdão. Ele usa o exemplo de José perdoando os irmãos para mostrar como o ressentimento e a amargura podem nos prender no passado. E não só prender, né, mas impedir a gente de receber as bênçãos que Deus tem para nós. É como se a gente carregasse um peso enorme nas costas, impedindo de seguir em frente com leveza. Com liberdade. Sem dúvida. E por falar em seguir em frente, o Júnior compartilha um pouco da história dele no livro, né? Ele fala da experiência da orfandade, do sentimento de vazio que ele carregou por um bom tempo e como a fé em Deus transformou a vida dele. Um relato comovente, né? Que mostra como a fé pode curar e impulsionar para um recomeço, mesmo nas situações mais difíceis. É verdade. E sabe o que me chamou a atenção? A ênfase que ele dá para a importância de ouvir a voz de Deus. Importante demais. A gente vive num mundo cheio de distrações, de ruídos que querem a nossa atenção o tempo todo, né? E para ouvir a voz de Deus, que muitas vezes é suave e sutil, a gente precisa silenciar esses ruídos e se conectar com Ele. E ele dá umas dicas bem práticas de como fazer isso, né? Através da oração, da leitura, da Bíblia, da meditação e até de conselhos de pessoas sábias que Deus coloca no nosso caminho. Exatamente. É como sintonizar um rádio. Para ouvir a estação que a gente quer, precisa ajustar a frequência, tirar as interferências, né? Com Deus é a mesma coisa. E ele lembra a gente que Deus se comunica de várias formas. Não só por palavras, mas por sonhos e intuições. Circunstâncias que ele coloca na nossa vida. A gente precisa estar atento aos sinais, ter o coração aberto para perceber a presença dele, a orientação em cada detalhe. Falando em detalhes, o Júnior também destaca a importância de servir ao próximo. Ele usa o exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Uma lição de humildade e amor em ação. É verdade. Esses pequenos gestos de amor, de generosidade, são como sementes que a gente planta no mundo. Às vezes parecem pequenas, mas podem florescer e transformar vidas. É isso aí. E ele incentiva a gente a romper com o passado, a se revestir do novo homem, deixar para trás os velhos hábitos que impedem a gente de viver plenamente. Essa ideia me fez pensar na transformação do apóstolo Paulo. Ele perseguiu os cristãos, mas aí teve um encontro com Jesus que mudou tudo. E ele se tornou um dos maiores pregadores do evangelho. Exemplo, hein? E falando em exemplos, a história de Ana, que orou por um filho durante anos sem desistir, enche a gente de esperança, a fé dela inabalável foi recompensada com o nascimento de Samuel. Que lição de persistência e confiança no tempo de Deus, né? Às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo que é perfeito. É verdade. E a história da mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus que transformou a vida dela completamente e ela se tornou uma evangelista, levando a mensagem de Jesus para outras pessoas. Como se a gente virasse um canal da graça de Deus, né? Compartilhando a mensagem de amor e esperança com quem cruza o nosso caminho. E você que está acompanhando a gente, o que achou dessa primeira parte do nosso mergulho? O que te tocou mais? O que te fez pensar na sua própria jornada? Sabe, pensando aqui enquanto a gente conversava, me veio à mente a ênfase que o Júnior dá para essa questão da base, sabe? Do alicerce. Ele usa a analogia da construção de uma casa. Por mais bonita que seja, se não tiver uma base sólida, ela desmorona. Faz sentido. E ele conecta isso com a nossa vida espiritual, né? A necessidade de fortalecer a nossa fé, cultivar bons hábitos, buscar conhecimento da palavra de Deus, construir essa estrutura interna que vai nos sustentar nos momentos difíceis. Isso aí. É como uma casa construída em terreno firme que resiste às tempestades. Uma vida espiritual sólida enfrenta os desafios com mais firmeza. E por falar em resistir, a história do José ilustra bem essa questão da resiliência, né? É verdade. Ele passou por cada situação.
mas nunca se deixou abater. Em vez de se curvar diante das dificuldades, ele meio que usou cada experiência como um degrau para alcançar algo maior. Resiliência não é negar a dor ou a dificuldade, né? É sobre encontrar forças para se levantar e seguir em frente, aprender com cada obstáculo e buscar em Deus a força para superar os desafios. E essa força muitas vezes está em desapegar do passado, né? O Júnior incentiva a gente a focar no presente e no futuro, sem ficar preso ao que já foi. Tem uma frase que me marcou bastante. Tem seu passado como referência, não como residência. Que frase poderosa! O passado pode ensinar a moldar, mas não deve nos definir. É preciso deixar as mágoas para trás, perdoar as feridas e seguir em direção ao que Deus tem de novo pra gente. É como se a gente abrisse espaço para a transformação acontecer, para o novo homem emergir. Deixar para trás os velhos hábitos, os pensamentos negativos. Se abrir para a ação de Deus. E para essa transformação acontecer de verdade, a capacidade de ouvir a voz de Deus é essencial. O Junior usa a analogia de uma conversa com alguém especial. Para ter uma conexão verdadeira, a gente precisa se desligar das distrações e focar na pessoa, né? Com Deus é a mesma coisa. Total. Silenciar os ruídos do mundo para ouvir a voz dele, que muitas vezes é discreta, né? Através de intuições, sonhos, ou até de pessoas que cruzam o nosso caminho. Sim, Deus se comunica de muitas formas, mas a gente precisa estar atento aos sinais de ter o coração aberto para ouvir e discernir a voz dele em meio a tanta informação. É um bombardeio de informações o tempo todo, né? E o Júnior também fala sobre a importância de escolher bem as nossas companhias. Ele até diz que seus relacionamentos podem ser a chave para ser ou não bem-sucedido. Diga-me com quem andas que te direi quem é esse, né? As pessoas que a gente convive influenciam a gente de várias maneiras. Nossos pensamentos, nossas atitudes, até os nossos sonhos. Por isso é tão importante se cercar de pessoas que nos inspirem, que nos motivem a sermos melhores, né? Que nos ajudem a crescer na fé, a realizar os sonhos que Deus colocou no nosso coração. E falando em sonhos, o Junior incentiva a gente a sonhar alto. Acreditar que com Deus tudo é possível. Ele usa o exemplo da Ana, que orou com fé por um filho durante anos. E a persistência dela foi recompensada. A história da Ana é uma lição e tanto de fé e perseverança, né? Para a gente nunca desanimar diante das dificuldades. Continuar buscando realizar nossos sonhos, confiando dentro de Deus. Assim como José, que mesmo com tantas provações, nunca desistiu dos sonhos dele. E Deus o exaltou de uma maneira incrível. São exemplos que nos lembram que Deus pode usar situações mais difíceis para nos moldar, nos fortalecer, nos preparar para viver o extraordinário. É como um processo de lapidação, né? Transformando a pedra bruta em uma joia preciosa. E assim como um diamante precisa ser lapidado para brilhar, a gente também passa por momentos de refinamento para que nosso potencial apareça. E essa lapidação muitas vezes envolve romper com o passado, né? Se libertar das amarras que nos impedem de viver plenamente, como o Junior nos convida a fazer. É se revestir do novo homem, deixar para trás os velhos hábitos, pensamentos negativos, se abrir para essa ação transformadora de Deus na nossa vida. É como trocar de roupa, vestir a nova identidade que Cristo nos dá, livre de culpa e condenação. E essa nova identidade se mostra não só nos nossos pensamentos e sentimentos, mas também nas nossas ações. O Júnior fala bastante da importância da generosidade do serviço ao próximo, do amor em ação. É colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? Ser as mãos e os pés dele no mundo, espalhando compaixão e esperança por onde a gente passa. Lembra da história da mulher samaritana? Depois de encontrar com Jesus, ela se tornou uma evangelista, compartilhando a mensagem de amor e salvação com todo mundo. É como se a gente virasse um canal da graça de Deus, né? Levando a sua luz para iluminar a vida de outras pessoas. E você que está acompanhando a gente, o que achou dessa segunda parte do nosso mergulho? O que te inspirou? O que te fez pensar na sua vida? Quais perguntas vieram à tona no seu coração? Uma coisa que ficou marcada para mim foi a ênfase do Júnior no silenciar os ruídos do mundo para ouvir a voz de Deus. É como se a gente precisasse se desligar um pouco da correria do dia a dia para conseguir sintonizar na frequência dele. Totalmente. É como se a gente vivesse num mar de informações, né? Distrações o tempo todo, barulhos. E para ouvir a voz de Deus, que muitas vezes é suave e sutil, a gente precisa se desconectar um pouco desse turbilhão. O Júnior usa um exemplo bem interessante para ilustrar essa ideia. A história do Gideão. Assim. Gideão foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, mas ele se sentia incapaz, cheio de dúvidas e inseguranças. Ele se achava a pessoa menos provável para realizar essa missão. Exatamente. E Deus, com toda a paciência, foi mostrando para ele que estava ao seu lado, que o capacitaria para cumprir o chamado. E, sabe, essa história me faz pensar em como muitas vezes a gente também se sente pequeno e despreparado diante dos desafios, né? A gente se sente inseguro com medo. E isso acaba paralisando a gente. Mas Deus nos escolhe exatamente como somos com as nossas fragilidades e imperfeições.
e ele nos equipa para realizar o que parece impossível. É como se ele dissesse: eu te chamei e eu te capacito. Confie em mim e dá o primeiro passo. E por falar em confiar, o Júnior lembra a gente da importância de ter uma fé inabalável. Mesmo quando as coisas parecem difíceis. A história do José é um exemplo disso, né? É verdade. Mesmo vendido como escravo, José nunca perdeu a esperança e a fé em Deus. E Deus o honrou de maneira extraordinária. Essa história nos impulsiona a fortalecer a nossa fé, a transformá-la no escudo contra as adversidades, as dúvidas, os medos. A fé se torna a base e a estrutura da nossa vida. E complementando a fé, o Júnior também destaca a importância da gratidão. Ser grato em todas as circunstâncias, reconhecer as bênçãos de Deus mesmo nos momentos difíceis é um antídoto poderoso contra a negatividade e o desânimo. A gratidão nos conecta com a abundância de Deus, né? Nos ajuda a enxergar as pequenas alegrias do dia a dia e nos dá força para enfrentar os desafios com mais leveza e esperança. E ele usa a história da viúva que ofereceu o pouco que tinha para Elias como exemplo. É mesmo. Em meio à escassez, ela confiou em Deus e foi abençoada abundantemente. Uma lição. E tanto sobre a importância de cultivar a gratidão no nosso coração, independentemente das circunstâncias. É como se a gratidão abrisse as portas para que as bênçãos de Deus fluíssem na nossa vida. E chegamos ao fim de nosso mergulho em um café com Deus, Pai. Mas a jornada continua, né? Que você, nosso ouvinte, leva dessa conversa. Quais insights te marcaram? A gente te convida a continuar explorando os ensinamentos do Júnior Rostirola, aprofundar o seu relacionamento com Deus, buscar a presença dele através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação, da comunhão com outros cristãos. E se você gostou do nosso bate-papo, se inscreve no nosso canal do YouTube Livro do Dia para acompanhar os próximos episódios e mergulhar em novas leituras. Compartilhe essa conversa com seus amigos familiares. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé, esperança e transformação que a gente encontra nesse livro. Um grande abraço e até a próxima.